Tema contemporâneo transversal economia. Como trabalhar esse tema em sala de aula? O que fazer? Você não sabe como trabalhar ou como trabalhar em sala de aula? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos abordar o tema contemporâneo transversal economia, onde você vai entender e incorporar esse conhecimento no seu planejamento, como trabalhar e como incorporar em sala de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, um professor capacitado. Te convido também a deixar o seu like e a compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, no grupo da escola, no grupo da faculdade, para que a gente possa divulgar conhecimento. Então vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidades aos nossos estudos acerca dos temas contemporâneos transversais, hoje falando sobre a economia, tá certo? Que é um dos temas contemporâneos transversais. Lembrando que nós, aqui no canal, aqui no YouTube, a gente já trabalhou o tema meio ambiente, o tema saúde, o tema ciência e tecnologia, e hoje nós estamos no tema economia, entendendo o conceito, as definições e assim alcançando o máximo potencial acerca de todos esses temas a nível de conhecimento. Lembrando que os nomes grandes aqui que estão em maiúsculo representam cada tema e essas palavrinhas pequenas que estão aqui de forma minúscula representam cada subtema, entendendo os temas que são 6 e os subtemas que são 15. Hoje nós iremos abordar o tema o quê? Economia, onde nós temos como subtema o trabalho, a educação financeira e a educação fiscal, que nós colocamos aqui dentro desse documento, dessa imagem, de forma azul, né, de cor azulzinha aqui. Trabalho, educação financeira e educação fiscal. O grande desafio que nós temos hoje é o seguinte: como trabalhar o tema economia em sala de aula? Porque nós precisamos trabalhar esse tema contemporâneo transversal. Agora, como trabalhar? O que fazer? Como desenvolver? Como aplicar o conhecimento de forma transversal e assim alcançar esse conhecimento? Nós vamos usar como base para esse vídeo o nosso plano de aula de matemática. Inclusive, se você estiver precisando de planos de aula pronto, plano anual pronto, com qualidade, de acordo com a BNCC, alinhado com a BNCC, com atividades que é só pegar e trabalhar, é só você vir na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que eu deixei um site online onde você pode se cadastrar, vai receber todo esse material no seu e-mail e conseguir incorporar todo esse conhecimento, né, flexibilizar de acordo com sua realidade profissional e assim colocar em prática e alcançar o quê? O sucesso profissional. Beleza? Então vamos lá. Dentro do tema economia, nós temos como subtema o quê? O trabalho, a educação financeira e a educação fiscal. Abrindo aqui o nosso plano de aula, que você pode acessar também na descrição desse vídeo ou aqui no canal, onde eu ensinei passo a passo a montar um plano de aula de matemática, nós vamos falar nesse plano de aula que a gente construiu sobre o dinheiro, sobre frações e sobre probabilidade. Beleza, o que esses conhecimentos têm a ver com a economia? Tem tudo a ver e eu vou mostrar para você. Dentro do nosso plano de aula, nós estabelecemos aqui, ó, o componente curricular, a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade. A gente colocou de cores diferentes e para você entender por que eu coloquei de cores diferentes, você precisa assistir lá o plano de aula para fixar esse conhecimento. Bem, nós temos aqui os temas transversais, que eles são facultativos, nós não somos obrigados a trabalhar em sala de aula, e nós temos agora os temas contemporâneos transversais que são obrigatórios. Temas transversais são lá dos PCNs e querem dizer uma coisa, e temas contemporâneos transversais são da BNCC e tem um outro viés formativo. Então, enquanto que o primeiro é facultativo, ele não é obrigatório. Enquanto que o segundo é obrigatório, precisamos obrigatoriamente trabalhar e desenvolver esse conhecimento em sala de aula. Dentro do tema economia, no caso, dentro do nosso plano de aula, a gente estabeleceu o quê? Alguns objetivos. O primeiro objetivo que a gente estabeleceu foi o objetivo geral.
compreender e interpretar o quê? Problemas que envolvem cálculos de valores real. A gente vai trabalhar com um número real, né? Um número decimal. Nós vamos também analisar e compreender problemas matemáticos derivados das compras do cotidiano. Então nós vamos aplicar essas informações aonde? No cotidiano. Qual é o cotidiano do aluno? Compras, ele vai na bomboniere, ele vai na mercearia, dinheiro vai, dinheiro volta. Essas interações em relação a cálculos, a cortes, né? Quando a gente fala de números decimais. Resolver problemas que envolvem valores de dinheiro brasileiro que admitam diversas soluções. Se eu levar 10 moedas de R$1 ou 10 moedas de 10 centavos, eu tenho R$1. Se eu levar 20 moedas de 5 centavos, eu tenho R$1. Se eu levar 4 moedas de 25 centavos, eu tenho R$1. Se eu levar 2 moedas de 50 centavos, eu tenho R$1. Se eu levar uma moeda de R$1, eu tenho R$1. E existe essa variação. E essa variação parte do pressuposto da lógica. Então é esse conhecimento que nós vamos trabalhar no plano de aula e de forma transversal falar sobre economia. Quando a gente fala de economia, a gente se lembra de quê? De reserva. Ah, preciso guardar dinheiro para conseguir pagar minhas contas. Preciso guardar dinheiro para fazer a viagem do ano. Preciso guardar dinheiro para fazer o cabelo. Preciso guardar dinheiro para lanchar, para comer, para sair com a namorada, com o namorado, com o cônjuge, fazer aquela viagem, pagar um brinquedo para o filho. Existe uma diversa variação quando a gente fala de economia. Falar de economia, rapidamente a gente associa a reserva, a dinheiro, a números, a quantitativo. Então, falar de economia em sala de aula não é simplesmente falar do processo numérico, a nível de números, mas sim a sua versabilidade, a sua tramitação, como a gente consegue aplicar e, o mais importante, desenvolver, levando esse conhecimento para onde? Para a vivência do aluno, para o cotidiano do aluno. Se nós, enquanto professores, não levarmos esses conhecimentos para a vivência do aluno, eles não vão aprender nada, não vão levar essas informações para a prática em sociedade. Então a gente tem que ter clara essa informação e começar a trabalhar. E por final, praticar a adição e subtração em contexto de compras cotidianas. Beleza, professor. Entendi o seu objetivo no plano de aula, mas como eu vou linkar o plano de aula aos temas contemporâneos transversais? Muito fácil, bora lá. Eu escolhi alguns temas contemporâneos transversais aqui a ser trabalhado. O primeiro é a educação financeira. Muito se fala hoje da educação financeira. Temos hoje um Brasil altamente endividado, pessoas sem controle econômico, pessoas que compram, ganhou um limite de R$1.000 numa loja, papoca os R$1.000 no mesmo dia, ganhou um empréstimo de R$3.000, vai lá e faz o empréstimo de R$3.000, recebeu a oportunidade de pedir emprestado, pede e fica devendo. Então isso é o quê? É uma falta de educação financeira. Ah, esse é um problema desencadeado há muitos anos, concordo com você. Como é que a gente resolve? Primeiro, com políticas públicas eficientes. Segundo, com políticas educacionais que venham propor soluções a esse problema. E terceiro, a conscientização da sociedade, da população. Então, citei educação financeira aqui. Por quê? Porque a gente vai falar do quê? Nós vamos falar do cotidiano. E esse cotidiano é uma esfera de resolver problemas. Problemas o quê? Matemáticos. Então a gente vai aplicar essa informação, esse conhecimento. Eu peço que você desconsidere qualquer som que você possa estar escutando agora. Latido de cachorro, briga, menino chorando, pessoal mexendo nas telhas. Tá certo? Se concentra na minha voz que vai dar tudo certo. Bem, falei de trabalho. Tem alguma coisa a ver, economia, finanças, com o mercado de trabalho? Tudo a ver. A gente trabalha por quê, pessoal? Por dinheiro. Ah, eu trabalho por amor. Você trabalha de graça? Não, né? Se não trabalha de graça, então não é por amor, não. Quem trabalha por amor, trabalha de graça. Quem trabalha por dinheiro, aí é outras coisas. Todo mundo trabalha por dinheiro. Ah, mas eu escolhi a profissão que eu quero atuar e eu gosto de atuar na minha profissão. Mas você trabalha de graça? Trabalha não. Então pronto. Sou professor porque eu decidi ser professor, mas tem que ter dinheiro no final do mês. Trabalhar por amor aqui não dá certo. Se você quiser que eu trabalhe por amor, eu trabalho por amor. Na minha casa, você na sua. Eu na minha casa, você na sua empresa. Então isso é trabalhar por amor. Agora, trabalhar profissional, dinheiro. E é o dinheiro que vai desencadear ali a ascensão, o crescimento social, o crescimento pessoal e principalmente o crescimento profissional. Então tem tudo a ver com o trabalho.
a nível de mercado de trabalho, a nível de profissionalismo e a nível também de decisão profissional. Educação para o consumo. Será que a nossa sociedade precisa se educar acerca do seu consumo? Precisa demais, demais. Por quê? Porque nós temos problemas matemáticos, nós temos problemas sociais que englobam os valores reais que nós estamos no Brasil, que englobam o quê? As compras cotidianas em relação a adicionar e subtrair, ganhar, gastar e assim recuperar esses valores. Então está diretamente ligado à educação para o consumo. E a gente quiser fazer uma linkagem com o meio ambiente, a gente ainda pode acoplar esse conhecimento. Por quê? Porque é educação para o consumo. Quanto maior o consumo, maior os gastos. Quanto maior for esse gasto, maior vai ser os produtos a serem consumidos. Quanto mais produto a ser consumido, maior será a quantidade de matéria-prima. E quanto mais matéria-prima a gente precisa ter, mais da natureza a gente precisa degradar. Então existe uma proporcionalidade, existe uma derivada, existe uma proporção, existe uma PA e existe uma PG. Olha como a gente conseguiu linkar com conhecimentos de PA e de PG da língua, aliás, da matemática, não da língua portuguesa, da matemática. Educação alimentar e nutricional, tudo a ver. A gente vai falar sobre real. A gente vai falar sobre o real. Cadê o real? Aqui a gente vai falar sobre o real. Compras do cotidiano. Tá certo? Subtração e adição. As maiores compras, com a maior frequência, eu falo de frequência, são as compras alimentícias. Comprar o arroz, o feijão, o frango, a carne, a sardinha, a linguiça, a farofa, o macarrão, a farinha de trigo, o salgado, os bombons, a partilha. E assim a gente vai tendo essa educação alimentar. Essa educação alimentar a nível nutricional vai ser a nível de real, onde a gente vai aplicar esse conhecimento da compra daqueles alimentos. Comprar 1 quilo de carne está muito caro, mas por que está muito caro? Por conta do consumo. Por que o consumo está grande demais? Por conta desses problemas que a gente vai fazer uma derivada. Então, quer dizer, entendendo essa variação, entendendo essa aplicabilidade, entendendo essa contextualização e essa aplicação dentro do componente curricular da matemática no tema contemporâneo transversal economia, agora a gente vai entender o tema em si. Falar de economia é falar de matemática. A gente se lembra rapidamente de quem? Da nossa querida matemática. Existem 3 subtemas: trabalho, educação financeira e educação fiscal. Trabalho. A gente tem um trabalho, a gente tem um mercado de trabalho. A gente pode puxar vários viés aqui, pode puxar vários viés, senão o vídeo ia demorar 3 dias para você assistir. Então a gente pode migrar, falar do mercado de trabalho em si. Educação financeira, se educar para o consumo. Consumir aquilo que é necessário. Será que eu preciso realmente comprar essa blusa, comprar essa bolsa, comprar o último celular? Todos os anos tem um novo modelo de celular. Então quer dizer que todo ano eu tenho que trocar o celular? Todo ano tem um modelo novo de roupa. Quer dizer que, no caso da roupa, todo mês tem um modelo de roupa. Será que todo mês eu tenho que comprar uma roupa nova? Será que eu preciso todo mês comprar algum produto de consumo todo mês? Lembrando que são aqueles produtos que não suprem a minha necessidade. Eu preciso comprar? Existem alimentos que a gente precisa comprar todo dia. Todo dia eu tenho que comprar pão, na minha realidade. Comprar pão porque eu preciso merendar pão. Comprar tapioca porque eu preciso comer tapioca. Almoçar, eu tenho que comprar todo dia no almoço, porque senão eu vou morrer de fome. Isso são consumos necessários, indispensáveis. Então, a gente fala também dentro da educação financeira. A educação fiscal. Nós temos um sistema tributário brasileiro horrível, né? Para não dizer outra palavra. Horrível. Mal desorganizado, mal empregado, fazendo com que o brasileiro venha trabalhar cada vez mais para comprar cada vez menos. Mas que existe uma educação que existe uma realidade fiscal e o brasileiro precisa entender dessa educação fiscal. O produto chega na mão do brasileiro custando R$1.000, mas a mão de obra dele, a matriz, né, o ponto-chave, a saída dele do produto, do produtor, sai a R$200, mas chega ao brasileiro por R$1.000 de tantos impostos federais, municipais, impostos de lojas que são aplicados. Então o brasileiro também tem que ter ciência dessas informações. Não de forma a serem simplesmente comerciantes por comerciantes, compradores por compradores, consumidores por consumidores, mas ter essas informações a fim de despertar o quê? A conscientização. Então, quando a gente fala desse conceito, educação financeira, eu coloquei aqui saúde financeira. Por quê?
Existem pessoas que elas não têm saúde financeira. Tudo que vê, compra. Tudo que quer, compra. Troca até o quilo de arroz que tem para dar de comer os filhos para comprar alguma coisa. Esses tipos de pessoas são aquelas pessoas que gostam de ostentação e marketing. São os blogueirinhos do Instagram, do TikTok, que não tem nada, mas nas redes sociais mostram para as pessoas que têm tudo. Mas na verdade o que eles não têm aqui é educação financeira. Então tem como a gente articular todo esse conhecimento dentro do componente curricular matemática, despertando então o processo de conscientização acerca do tema economia e, sobretudo, conseguir encaixar a resolução de problemas matemáticos, os conceitos matemáticos como subtração, adição, multiplicação, divisão, conhecimentos acerca das PA e da PG, progressão aritmética e progressão geométrica, e assim coincidir, fazer com que esse conhecimento venha se globalizar e assim aperfeiçoar o quê? Uma formação integral dos nossos alunos. O que está acontecendo? A gente está trabalhando um conceito matemático, a gente está apresentando um tema contemporâneo e a gente está aplicando todo esse conhecimento na realidade do aluno, alcançando então o cotidiano do aluno, as vivências do aluno, e quando se encontra significado, nós despertamos a relevância. Quando se encontra a relevância no processo de ensino-aprendizagem, nós alcançamos o quê? A aprendizagem. Ainda dentro desse contexto, o dinheiro é uma troca de bens, faz parte da vida em sociedade. A troca por algo aconteceu desde a descoberta do Brasil. Os portugueses chegavam, viram os índios e começaram a trocar pertences. Trocavam espelhos, trocavam por ouro, no caso, trocavam outros objetos e assim acontecia essa moeda de troca. Depois aconteceu com leite, com os ovos. Eu tenho ovos de galinha, vou trocar com você porque você tem a vaca e você vai me dar o leite. E assim a gente fazia as trocas até chegar nos dias de hoje, que é dinheiro. Nós temos uma realidade diferente comparada a tempos passados, e hoje a moeda que nós temos é a moeda de dinheiro. Nós precisamos do dinheiro para consumir, precisamos do dinheiro para viver, nós precisamos de dinheiro para comprar, nós precisamos de dinheiro para o quê? Sobreviver, né? Em outras palavras, sobreviver diretamente, né? Ou de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu empreendedorismo, a gente também tem que viver, e viver em abundância, né? Porque falar de finanças também é falar de prosperidade. Aí a gente já entra em outro conceito. Mas o que é prosperidade? É a abundância de felicidade, é a abundância de resoluções de problema. O que é uma pessoa próspera? É uma pessoa que consegue resolver os seus problemas e ainda consegue multiplicar os seus talentos. Isso é uma pessoa próspera, isso é prosperidade. Ela tem e ela multiplica o que tem com tanto prazer, com tanta abundância que ela ainda consegue compartilhar. Isso se chama prosperidade. A nível de dinheiro, a nível de saúde, a nível de educação, a nível de bons costumes, a nível de ajudar o próximo e tantos outros conhecimentos que a gente pode aplicar. Então, falar de troca é falar até mesmo do que? Da história. Porque quando a gente fala dessa análise histórica, quem estuda é o componente curricular História juntamente com Geografia, em contextos mais abrangentes, acoplando também até o ensino de artes. Alta taxa de endividamento dos jovens adultos, como eu falei para você, em relação à educação financeira. Essa educação financeira vem problematizar, vem possibilitar essa resolução de problemas. Na escola nós temos várias disciplinas, vários conceitos, vários conhecimentos. Muitos desses conhecimentos e muitos desses conceitos só servem para a escola. Mas agora a educação financeira serve para toda a sociedade. A gente também precisa ter clareza nessa informação. Existem conceitos da matemática, da química, da educação física, da biologia, que só servem para a escola, só servem para o vestibular. Não servem para outra coisa no aluno. Por exemplo, o meu aluno que vai ser um empresário, por que ele precisa dominar e saber álgebra, geometria plana? Ele precisa saber sobre modernidade. Para que ele precisa saber desses conhecimentos? Ele precisa saber o básico dessas informações. Ele não precisa ser especialista. Ele precisa saber o básico para ele conseguir refletir e assim atuar. Esse mesmo aluno que é um empresário, vamos supor que ele abra uma empresa e dentro dessa empresa ele vai precisar contratar um contador. Aí esse contador tem que dominar a matemática, os cálculos, os juros, as tributações, para que a empresa não venha ter danos.
Vamos supor que esse mesmo aluno, que é empresário, precisa então de um representante comercial para vender o produto dele. Então ele vai ter que contratar uma pessoa que tem uma maior fala. Vocês conseguem visualizar talentos diferentes, dons diferentes, atuando em um mesmo segmento? Às vezes o aluno, depois dos anos escolares, ele vai ser um empresário, ele vai ser um MC, ele vai ser um YouTube, ele vai ser um costureiro, ele vai trabalhar no mercado, ele vai trabalhar como pedreiro, ele vai trabalhar como manicure. Todos os nossos alunos, eles vão seguir o seu caminho. Todo trabalho é digno, eles vão seguir o seu caminho e vão trabalhar lá. O que a gente precisa trabalhar nos anos escolares são conhecimentos que eles vão utilizar o quê? Durante toda a sua vida, que no caso é educação financeira, acerca do endividamento, quando a gente está abordando aqui essas informações. Não entenda aqui que eu estou tentando privilegiar A ou B, mas que a gente precisa levar essa discussão a pontos mais abrangentes acerca da formação escolar, conhecimentos escolares que servem para a escola e conhecimentos para fora da escola. Que conhecimentos são esses? São os conhecimentos para a vida. Conhecimentos que eles vão utilizar na vida. Eu, como professor hoje, não me recordo a vez que eu utilizei a fórmula de Bhaskara na minha vida rotina, no meu cotidiano. Não me lembro. Serviu para mim fazer a prova do vestibular, serviu para mim fazer as atividades lá na escola, mas na minha vida eu nunca utilizei. Entendeu? Então é bem esse conceito que eu quero trabalhar com vocês acerca da vida em si. O trabalho possibilita a dignidade à vida do homem, como eu falei para vocês. Existem diferentes formas de trabalhar. Cada aluno tem o seu potencial, cada aluno tem sua individualidade e cada aluno vai seguir o seu caminho. Mas todos precisam entender sobre a educação financeira, sobre endividamento, sobre ostentação, sobre saúde financeira, sobre economia. Então todos os nossos alunos têm que ter esse conhecimento e aplicar cada conhecimento na sua realidade profissional. O meu aluno que é empresário, ele precisa entender sobre economia. O meu aluno que é só o pai de família ou é só a mãe de família, ele precisa também de economia. Se eu ganho R$1.000 no mês, eu não posso fazer R$2.000 de compra. Por quê? Porque não é proporcional. Essa conta não fecha. Se eu ganho R$1.000, eu tenho que fazer compras abaixo de 50% do que eu ganho geral. Porque 50% eu tenho que gastar com minhas dívidas. 25% desse resultante eu tenho que ter o meu lazer e os outros 25% eu tenho que investir, eu tenho que economizar. Então tem esse conhecimento que a gente precisa apresentar, juros simples, juros compostos, empréstimos, para que a gente possa então despertar nos nossos alunos essa consciência crítica acerca da economia. Falar de financeiro é falar de mercado de trabalho, mercado empreendedor. Hoje o empreendedorismo está crescendo cada vez mais e daqui 5, 10, 15 anos vai estar ainda maior, aí vai estar ainda com maiores possibilidades de ascensão. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que existe o mercado de trabalho, mercado tradicional, trabalhar 8 horas por dia, de 7 às 6, de 7 às 5, de segunda a sábado. Tem muitas pessoas que não querem mais trabalhar dessa forma. Muitos jovens hoje encontraram no empreendedorismo a oportunidade de ganhar bem, de sobreviverem e ainda de terem tempo de saírem com seus familiares, com o crush, e assim o quê? Aproveitarem a vida. Passar 30 anos trabalhando de segunda a sábado não é viver, é sobreviver. Aí a gente, para falar dessa discussão, tem que desencadear várias outras situações, vários outros resultados para problematizar. De forma geral, é necessário que a gente possa ter a conscientização acerca da economia. Se eu ganho tanto, eu preciso gastar tanto para sobrar tanto e eu conseguir fazer isso. Isso se chama o quê? Educação financeira. Se chama o quê? Conhecimento sobre economia. E a ascensão social. Falar de economia é falar de ascensão social. Porque muitas pessoas gostam de ostentar, porque elas querem se provar para as outras pessoas. Pessoas ricas vivem felizes escondidas. Elas não estão ali provando, batendo foto, mostrando para as pessoas o que elas conseguem, o que elas ostentam, o que elas têm. Agora, quem não tem muita coisa, aí eles gostam de ostentar. Entre em contato com alguém que tem muito dinheiro, para você ver se de fato ele anda por aí mostrando que ganha. Agora, quem não ganha muita coisa, ou ele inventa uma mentira muito grande, ou ele começa a ostentar essa situação. Porque existe essa ascensão social. Porque as pessoas, infelizmente,
estão em uma dependência tão grande que elas precisam se provar para as outras pessoas. Não se provam mais para si, mas para as outras pessoas, desencadeando problemas na sociedade extremos. Então a gente tem que ter cuidado sobre isso. A ascensão social tem a ver também acerca da conscientização econômica. O que eu preciso fazer, o que eu preciso economizar e o que eu preciso fazer para conseguir conciliar essas duas relações. Não vale a pena ter uma ascensão social baseada em ostentação, baseada em fake news, mas sim buscar o empreendedorismo, se for o seu caso, buscar a dignidade no trabalho, porque a dignidade do trabalho é para todos, e assim alcançar a ascensão social. Se você deseja estar no mercado empreendedor, bacana. Se você deseja estar no mercado tradicional, bacana. Todos nós vamos precisar de economia. E tudo isso a gente aclopa onde? Na educação básica, com os nossos alunos em cada componente curricular. Agora, nós iremos aplicar todo esse conhecimento em cada componente curricular. Nesse momento eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa o seu like e não se esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo. Na descrição desse vídeo tem um presente para você. Bora lá! Falar de história e falar sobre o componente curricular economia é falar sobre as moedas de troca, como a gente já apresentou para você. Poder comercial, falar de proletariado, burgueses, indústrias, comerciantes, artesãos e tantos outros conhecimentos que nós encontramos dentro da história, seja essa história antiga, a história moderna ou a história atual. Tendo também vários outros conhecimentos que a gente pode acoplar ao conhecimento da própria economia. No componente curricular geografia, nós podemos falar sobre as desigualdades sociais, porque existem pessoas tão diferentes, porque existem realidades tão diferentes a nível de desigualdade social. É um problema de políticas públicas, é um problema de pensamento acerca de barreiras limitantes. Qual é o problema que pode desencadear essa situação? Será que o pobre pode um dia se tornar rico? Será que o rico pode um dia se tornar pobre? E essa relação se altera ou não se altera? Mas por que isso acontece? Então a gente pode desenvolver o conceito de economia de uma forma falando das desigualdades sociais. E assim entendendo o que pode causar, os prejuízos, os malefícios e também como a gente pode resolver. Não adianta só criticar, mas sim buscar a forma de resolver essa situação. Falar de pequenos e grandes negócios, pessoas que começaram do zero e hoje estão em um patamar elevado em relação às finanças. Pessoas que estavam na beira da riqueza e por decisões erradas caíram o quê? No fracasso, perderam todos os seus financeiros, perderam todas as suas empresas. Então falar de pequenas empresas, falar de grandes empresas, a gente pode levar também esse conceito econômico. Por exemplo, se os nossos alunos quiserem abrir um salão de beleza, virarem cabeleireiro, como é que a gente vai trabalhar esse conceito? Será que eles podem abrir? Será que eles vão conseguir? Vão sim. Mas eles precisam estudar sobre o quê? Empreendedorismo. Estudar sobre o quê? Sobre economia, o que ele vai gastar, o tempo que ele vai perder, quanto vai ganhar, quanto vai entrar no caixa dele e assim fazer o quê? Essa variação. Impactos financeiros sobre as populações. Será que esse endividamento foi causado por quê? Por maus hábitos financeiros? Por conta de políticas públicas? Por conta de uma má educação? Por conta dessa falta desse conhecimento em sala de aula? E outra coisa que às vezes a gente se lembra que é o seguinte: quanto mais ganha, quanto mais uma pessoa ganha, mais ela gasta. Esse é um conceito mentiroso. Isso é um mito. Porque rico, né, as pessoas que já estão bem estabelecidas, empresários, se eles ganham R$1 milhão por mês, eles não gastam 1 milhão. Porque eles vão o quê? Acabar caindo no fracasso. Se eu ganho 1 milhão, o meu estilo de vida deve ser menor que 1 milhão. Se eu ganho R$1.000, eu não vou gastar R$1.000, porque eu vou ficar acabando sem nada. Então existe o quê? Esses impactos financeiros sobre a vida do homem. Falando a nível de artes e a nível de ensino religioso, o componente curricular artes, a nível de economia, a gente pode entrar no conceito do valor da arte. Mas que valor é esse? É um valor monetário ou é um valor sentimental, prático? Onde a gente vai acoplar essas informações a nível de sentimento, a nível de financeiro, a nível de comportamento, a nível de habilidade, a nível de aperfeiçoamento, o próprio investimento
das políticas públicas, o próprio investimento sobre a sociedade a nível artístico dos governantes nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Falar também do artesanato, que é um conhecimento artístico que a gente vê muito na economia, quando a gente vai viajar em outros estados, em outros países, a gente percebe muito que os artesãos estão ali vendendo os seus produtos, que ainda levam essa construção manual como forma de quê? De levar o sustento para dentro de suas casas, como o crochê e as danças populares também. A nível de ensino religioso, a gente pode entrar no conceito de prosperidade, como a gente já discutiu. O que é prosperidade? Qual é o conceito de prosperidade? A prosperidade é vendida, é comprada, é adquirida ou é desenvolvida? Mas o que quer dizer o sentido de prosperidade? Existe também um conceito de ofertas que acontece dentro do ensino religioso. Por que existe o conceito de ofertas? Para manter o templo, manter as viagens, colocar o ar-condicionado no templo e também manter todas ali as necessidades daquele templo. Falando também sobre a saúde financeira e também falar sobre a caridade, né? Existe, por exemplo, aquela história que fala que existe uma viúva. E essa viúva, quando foi dar a sua oferta ao Senhor, no caso, uma história cristã, ela deu o quê? A única moeda que tinha. E no sentido que Jesus falou ali, ela deu tudo o que tinha. Mas que sentido é esse de tudo que dá? Eu preciso dar tudo, mas sim o sentimento, o significado que ela colocou no coração. Então existe o quê? Esse sentimento, essa variação, esse conhecimento a ser trabalhado de forma a problematizar e principalmente conscientizar os alunos acerca do sentido de economia para a vida. Quando a gente vem falar da educação física, os incentivos aos esportes a nível de economia. Será que a economia influencia na educação escolar? Será que a economia influencia na educação física bacharelado? Será que a economia influencia em uma formação de mais esporte, de mais esportistas, de mais talentos, de mais atletas que podem representar o Brasil? E essa economia pode favorecer uma educação melhor em sala de aula, uma educação física mais alcançáveis dos alunos, com deficiência ou sem deficiência, que possa alcançar mais esferas cognitivas, afetivas e motoras na formação dos nossos alunos. Então também tem esse viés econômico, né, em relação aos conteúdos que a gente pode propor, até mesmo para manter uma vida saudável. Será que a gente tem recursos para manter uma vida saudável, comendo ali da agricultura orgânica? Será que a gente pode manter? E se a gente não consegue, o que manter? Falando também da educação nutricional e tantos outros conhecimentos. A nível de ciência, falar de economia e falar de ciência, falar de investimento. Será que esses investimentos estão chegando às ciências, nesse saber científico? Porque os países desenvolvidos, o que eles estão trabalhando? Eles trazem esse conhecimento de forma o quê? A problematizar e investir em ciência. E falar em investimento de ciência, falar o quê? Em saúde, falar em quê? Em microscópio, falar em tratamento de doenças, em farmacológicas. Todos esses conhecimentos, descobertas sobre do sistema imunológico, todos esses conhecimentos a gente trabalha em sala de aula. Citologia, embriologia, ecologia, farmacologia. Né? A nível farmacológico a gente pincela, né? A gente não trabalha diretamente a farmacologia, mas a gente fala daqueles fármacos, dos sensores, dos neurotransmissores, das regiões sensoriais, dos neurotransmissores, das enzimas que vão atuar naquele processo. Fala também sobre a prevenção, o tratamento e o consumo. A nível de língua portuguesa, nós podemos aplicar sobre a interpretação de dados financeiros. A compreensão é uma coisa e a interpretação é outra, completamente diferente. Compreender é codificar frases. Interpretar é colher aquela informação que está o quê? Entre as linhas, aquela informação extra. Então a gente pode trabalhar com esse viés financeiro nas nossas aulas, buscando ali uma relação lógica, nessas relações lógicas e finanças, entendendo então o consumo e como a gente pode evitar. Falar de finanças, falar de economia não quer dizer que a gente vai utilizar apenas números, mas é também falar do sentido lógico. Então, dentro do conhecimento da matemática, de tantos os outros que a gente tem, a gente pode falar sobre moda, média e mediana, juros simples, juros compostos, a gente pode falar de progressão, de proporção, de probabilidade e tantos outros conhecimentos, acoplando o quê? O conhecimento de economia. Então eu já estou te aguardando para o próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre o tema contemporâneo transversal multiculturalismo, entendendo o conceito e aplicando na realidade escolar.
E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o próximo vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo e valeu!